Boa tarde a todos, retornando aqui para mais um vídeo. Esse vídeo que na verdade eu vou tentar resumir bem rapidamente todo o processo que foi feito lá desde o começo, né? Da parte de estimar a concentração de nutrientes nas culturas agrícolas, até chegar a fazer a parte de exportação de nutrientes e NPK pela suinicultura no Brasil. E enfim, trabalhar aqueles dois dados e chegar nessa camada aqui que eu estou mostrando, que foi bem detalhado nos três últimos vídeos, se eu não me engano, que foi a construção da query SQL para trazer todos os dados que eu queria, mais a razão entre o quanto que foi excretado de NPK pela suinicultura no ano de 2017 no Brasil, dividido pelo quanto foi exportado pelas 18 culturas agrícolas no Brasil. Ou seja, essa razão é essa camada aqui, né? Deixa eu só mostrar o documento aqui para vocês, para detalhar melhor. O seguinte, ó. Vou vir aqui no finalzinho dessa série aqui, razão. Ou seja, essa camada aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, vou abrir a tabela de atributos aqui para mostrar. Aqui, vou ver se ficou melhor. Isso. Ou seja, essa camada aqui, que eu gerei nos últimos três vídeos, tá? Mostrei a construção da query, tudo consumindo os dados no meu banco de dados, traz esses atributos aqui, ó. Nessa tabela de atributos, nós temos essas colunas aqui, ó. Deixa eu só vir para cá, aqui, ó. Razão, isso que me interessa agora. Razão de nitrogênio para ciclo completo, razão de fósforo para ciclo completo, razão de potássio para ciclo completo. E essa mesma razão, além de ser para ciclo completo, tem para outros 4 sistemas de produção de suínos. O PL, o PD, crechário e unidade de terminação, beleza? Que são essas outras colunas aqui que continuam à direita. O que essas colunas trazem para mim? Essa razão que eu falo é o seguinte, ó. No caso do nitrogênio, eu peguei os dados de produção de suínos de 2017 para os municípios brasileiros, certo? Lá do IBGE. E eu peguei os dados de produção agrícola para 18 culturas agrícolas que eu mostrei na série 1 de vídeos. Que eu tenho na série 1 de vídeo que foi feito. Quem quiser resgatar pode voltar atrás lá e ver outra série que traz tudo isso bonitinho. O que acontece? Eu tenho para o Brasil no meu banco de dados a produção agrícola de 2017 de 18 culturas. Tem amendoim, algodão, soja, milho, etc. E tenho também a produção de suínos em 2017, certo? Eu tenho essas duas produções distintas. Produção animal de suínos, produção de culturas agrícolas, 18 culturas agrícolas. O que eu fiz? Eu peguei essas 18 culturas agrícolas e estimei o quanto que foi exportado nelas de NPK. Ou seja, quando foi colhido toda aquela produção agrícola de soja, milho, algodão, trigo, o quanto que veio com ela no momento da colheita, então, na planta em si, o quanto que tinha de NPK na planta. Para isso eu me baseei no estudo de Cunha e colaboradores, deixa eu mostrar aqui no documento 1, que foi feito o balanço de nutrientes, que eles fizeram, Cunha e colaboradores fizeram o balanço lá num trabalho publicado em 2010, um outro em 2011 e um outro em 2014. Ou seja, baseado na revisão de literatura que eles fizeram e baseado nos parâmetros de concentração de macro e micronutrientes nas culturas agrícolas que eles mostraram no trabalho deles, eu fiz essa estimativa para o Brasil, certo? Nível municipal. Então o que acontece? Eu tenho a parte do quanto foi exportado pelas culturas agrícolas, por essas 18 culturas agrícolas, de nitrogênio, tenho de fósforo e tenho de potássio. Eu também tenho outros micronutrientes, que nem cobre, zinco, boro, enxofre, mas eu acabei não fazendo porque eu utilizei a instrução normativa 11 lá de Santa Catarina, e ela não trazia esses referenciais, trazia somente para NPK. Então eu me concentrei no NPK porque eu já conseguiria trabalhar essa relação, beleza? Então o que eu fiz na primeira série? Eu calculei o quanto que foi exportado pelas 18 culturas de nitrogênio, o quanto foi exportado de fósforo e o quanto foi exportado de potássio nessas 18 culturas agrícolas. Aí eu iniciei minha série 2 de vídeo.
Na série 2, o que eu fiz? Eu peguei a produção de suínos do Brasil. Em cima dessa produção de suínos no Brasil, do IBGE também para o ano de 2017, o que a produção me trazia? A quantidade de suínos no Brasil. Só que esse dado do IBGE que eu tinha, ele não me separava o sistema de produção desses suínos. Ou seja, eu não sabia se aquele suíno era um suíno de subsistência, ou era de ciclo completo, ou foi criado em unidade de terminação, etc. Ele não traz essa informação. Então o que eu fiz? Eu peguei os 5 sistemas de produção que vem na Instrução Normativa 11 Santa Catarina, que são Unidade Produtora de Leitões, que é o PL, Unidade de Produção de Desmamados, Ciclo Completo, Unidade de Terminação e creche. Ou seja, eu peguei aqueles 5 sistemas de produção que a Instrução Normativa traz e fiz o seguinte. Se eu tenho um dado de produção de suínos para o Brasil no ano 2017, eu peguei aquele total de suínos e fiz 5 considerações. Eu peguei aquele total de suínos e, se eu considerar ele todo como ciclo completo, o quanto que é excretado de NPK. Se eu considerar ele todo como PL, o quanto é excretado de NPK. E eu fiz isso para os 5 sistemas de produção, certo? Ou seja, eu peguei uma produção de suínos em cabeças que o IBGE me dá, e eu considerei ele em 5 sistemas de produção distintos, e com isso eu fiz a estimativa de excreção de NPK. E daí eu tinha 2 dados no meu banco até o momento. Eu tinha o quanto foi exportado de NPK pelas culturas agrícolas, que eu fiz lá na série 1 de vídeos, ou seja, aquela exportação que eu estimei foi em quilogramas por ano, o quanto foi exportado em 2017 para aquelas 18 culturas agrícolas. E eu também tenho agora, com a série 2 de vídeo, o quanto que é excretado pelos suínos de NPK no ano de 2017, considerando a produção de suínos que o IBGE me trouxe. Beleza? Agora, o que eu fiz nesses 3 últimos vídeos? Eu fiz a razão dessa informação, ou seja, fiz a divisão de um valor pelo outro, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, se eu tenho o de nitrogênio que foi excretado pelos suínos, será que essa quantidade de nitrogênio excretado seria o suficiente para suprir o quanto foi exportado pelas culturas agrícolas? Ou seja, se eu quisesse ter produzido todas aquelas culturas agrícolas utilizando somente os nutrientes presentes nos dejetos de suínos, eu conseguiria utilizar e suprir essa demanda? Então é a resposta que eu estou tentando trazer agora. Aqui no caso da razão do nitrogênio, tem um diferencial de 0,5 aqui. Porque a Instrução Normativa 11 fala que na condição de esterqueira, se o dejeto suíno for armazenado na esterqueira, ocorre uma perda de nutrientes, de nitrogênio no caso. Fósforo e potássio não tem uma perda, segundo a Instrução Normativa 11, mas nitrogênio tem uma perda de 40% a 50%. Então, para fazer esse cálculo, eu considerei que todo o NPK, todo o dejeto suíno foi armazenado em esterqueira, por exemplo. Então, eu tenho uma perda do nitrogênio excretado na suinocultura de 50%. Por isso que tem esse fator aqui. E eu peguei o quanto foi exportado, excretado de nitrogênio pela suinocultura lá em 2017 e dividi pelo quanto foi exportado, ou seja, o quanto havia de concentração nas culturas agrícolas de nitrogênio. E com isso eu calculo a razão, ou seja, quantas vezes a produção de dejeto suíno cabe dentro da necessidade de nitrogênio para as culturas agrícolas. E eu fiz esse processo para nitrogênio, para fósforo e para potássio, que foi o que eu mostrei nos 3 últimos vídeos, que são essas colunas aqui, ó. Razão de nitrogênio, razão de fósforo e potássio, para cada um dos sistemas de produção que eu considero. Beleza? Então, essa informação aqui, esses valores aqui, eu coloquei nessas tabelas só para saber qual que era o valor mínimo e máximo de cada um para eu trabalhar minhas classes de estilo, né? Algo que eu fiz nos outros vídeos, então para a parte de produção animal, para a parte de exportação de nutrientes, eu sempre trabalhei o melhor estilo para abraçar todos os dados que eu tinha na minha tabela, certo? Então, olhando aqui, esses são os valores mínimo e máximo para esse valor de razão aqui que eu calculei para nitrogênio, para esse valor de razão aqui que eu calculei para fósforo, e para esse valor de razão aqui, ó, potássio dividido por potássio aqui, que eu calculei para potássio. Vocês podem ver que, como é razão, se eu multiplicar esses valores por 100, eu tenho porcentagem, ou seja, eu tenho alguns municípios em que a quantidade de dejeto suíno disponível é 7.857 vezes maior do que a necessidade daquelas 18 culturas agrícolas para aquele município. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu peguei essas razões aqui, esses valores,
e montei a minha paleta aqui de classes que eu vou utilizar na minha estilização. Ou seja, eu tenho de 0 a 0,25. Ou seja, como eu estou trabalhando razão, isso aqui quer dizer, se eu multiplico por 100, eu tenho os valores de porcentagem, beleza? Então eu tenho de 0 a 25%, quer dizer que eu tenho a produção de dejeto suíno 25 vezes maior do que eu precisaria para a parte de não 25% maior, eu tenho 25% da necessidade de nitrogênio, fósforo e potássio das culturas agrícolas poderiam ser supridos por dejeto suíno. Aqui eu tenho entre 25% e 50%, aqui entre 50% e 75%, aqui entre 75% e 100%, e a partir daqui, ó, de 1, aqui, ó, a partir de 1 nesse caso equivale a 100%, ou seja, a partir dessas classes de valores, o que, que o meu dado, a minha informação está dizendo? Está dizendo que a produção de suínos, de dejetos de suínos e a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio nesses dejetos já é equivalente a 100% da necessidade de NPK daquelas 18 culturas agrícolas que eu calculei a exportação. Beleza? Ou seja, essas classes aqui, ó, de 0 até 0,75 a 1 aqui, que é 99,999999%, não é exatamente 1 aqui. Então ele de 0 até 99,99999%, ele não está suprindo ainda 100% do que é necessário pelas culturas agrícolas, beleza? A partir daqui, a minha razão diz o seguinte: como a razão é o quanto é excretado na suinicultura pelo quanto é exportado nas culturas, de 100% para cima quer dizer o quê? Que eu tenho muito mais dejetos suínos e nutrientes nesses dejetos suínos do que aquelas 18 culturas agrícolas precisariam. Beleza? Então, em cima dessas classes aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir no meu QGIS, certo? E aqui no QGIS eu vou adicionar vários grupos. Um grupo para cada um dos mapas que eu vou precisar exportar, beleza? Eu vou ter que exportar um mapa para essa razão de nitrogênio para ciclo completo. Eu vou ter que exportar um mapa de razão de fósforo para ciclo completo. Ter que exportar um mapa para razão de potássio para ciclo completo. E assim sucessivamente. Como é uma razão de 3 nutrientes, NPK, e são 5 sistemas de produção, eu vou ter 15 mapas. 5 vezes 3, 15. Então, esse processo de criação dos grupos aqui no QGIS, como já foi mostrado em outros vídeos, eu já vou deixar prontinho. No próximo vídeo eu trago isso pronto, já a partir do mapa 24, né? Eu vou ter o mapa 24, 25, 26, 27, 28, até totalizar 15 novos mapas. Vou trazer pronto esses grupos e daí eu vou estilizar no próximo vídeo. E daí no outro vídeo, daqui 2 vídeos, eu acredito que eu já vou ter exportado os mapas. Vou mostrar para vocês já com o produto final daí. Beleza? Então por enquanto é isso aí. Aquele abraço.